A maioria das pessoas acredita que decide, mas reage. Acredita que escolhe, mas foge. Acredita que tem um plano, mas vive apagando incêndios emocionais todos os dias. Você acorda cansado, vai dormir pesado, e no meio disso tudo chama de vida. E sabe qual é o problema real? Você foi treinado a olhar apenas para os resultados visíveis. Conta bancária, relacionamentos, corpo, status. E então, você deixa esses resultados dizerem quem você é. Se hoje você se sente fraco, quebrado, perdido, você começa a pensar como alguém fraco, quebrado e perdido. Esse é o ciclo invisível que quase ninguém percebe. O resultado controla o pensamento. O pensamento gera emoção. A emoção paralisa a ação. A ação fraca cria mais resultados ruins. E aí, o ciclo se repete. Não é falta de força, não é falta de capacidade, não é azar, é condicionamento mental. E o público do Caminhos da Essência deixa isso claro nos comentários. Perdi anos preocupado. Me tornei fraco. Sinto que dei voltas e voltei ao mesmo lugar. Estou ansioso, quebrado e com medo. Essas pessoas não perderam a vida. Elas perderam o comando do pensamento. E enquanto você não retoma isso, nenhum dinheiro, nenhum relacionamento, nenhum sucesso sustenta você por dentro. No próximo tópico, você vai entender a raiz invisível da ansiedade, do medo e da autossabotagem, e por que quase todo mundo ataca o sintoma e jamais a causa. Você chama de ansiedade, mas o nome real disso é ignorância emocional. Você se preocupa, acelera, perde o sono, entra em tensão e acha que isso acontece por causa do dinheiro, das pessoas, do passado, do futuro. Mas a verdade é mais simples e mais dura. Você está com medo porque não entende o que está acontecendo dentro de você. Quando a mente não compreende, ela imagina. E quando ela imagina sem controle, ela cria cenários de ameaça. Esse medo não nasce da realidade. Ele nasce da falta de clareza. Você olha para sua conta, para seus erros, para suas perdas e deixa isso definir o que você acredita ser possível. A preocupação vira medo. O medo vira tensão. A tensão vira ansiedade no corpo. E aí você pensa que seu problema é emocional, quando na verdade ele é mental e estrutural. A maioria das pessoas não sofre porque fracassou. Sofre porque não sabe como funciona o próprio pensamento. Enquanto você continuar reagindo aos efeitos e não atacando a causa, você vai continuar lutando contra um inimigo invisível. Existe um momento invisível, um ponto silencioso, onde tudo começa a mudar. Esse ponto não acontece quando a vida melhora. Ele acontece quando você decide não viver mais como vítima, enquanto você culpa as pessoas, o passado, a crise, o sistema. Você permanece preso. A virada real começa quando você assume uma coisa simples e dolorosa. A vida que eu vivo hoje é resultado das decisões que eu venho repetindo. Não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade não pesa, ela liberta. No instante em que você para de pedir que o mundo mude e passa a mudar a forma como você pensa, sente e age, você quebra o ciclo. A maioria das pessoas espera sentir coragem para agir, mas a coragem só aparece depois que você age. A virada não vem como um grande evento. Ela vem como uma decisão pequena, repetida todos os dias. Você não reconstrói a vida em um dia, mas você destrói a antiga versão de você em um único segundo de lucidez. Você até começa forte, motivado, decidido, mas alguns dias depois, você desacelera, dúvida, desanima. E então você pensa, eu não mudei nada. Esse é o erro que destrói quase todo mundo. Esperar prova externa antes de sustentar a mudança interna. Você decide mudar, mas fica olhando para os resultados para ver se deu certo. E quando o resultado ainda não veio, você conclui, não funcionou. Mas toda transformação real acontece em duas camadas. Primeiro no invisível, depois no visível. A semente nunca brota no mesmo dia em que é plantada, mas quem desiste no segundo dia, nunca colhe nada. O erro não é parar. O erro é olhar para fora cedo demais.
Quem vence não é o mais forte. É o que continua mesmo quando tudo parece exatamente igual. Existe uma habilidade que pessoas fortes dominam. Antes de dominar qualquer outra coisa, elas aprendem a decidir o que ocupa a mente delas. A maioria das pessoas não escolhe pensamentos, elas apenas os recebem, e aquilo que você não escolhe acaba te escolhendo. Os fortes não são os que nunca têm medo, são os que não deixam o medo decidir por eles. Eles sentem o peso, mas continuam. A ferramenta é simples, mas exige treino, direcionamento consciente do pensamento. Você visualiza o que quer, se envolve emocionalmente e age mesmo quando não sente segurança. Enquanto isso, quem desiste espera sentir certeza para começar, mas certeza só aparece para quem caminha. Você já viu alguém que se esforça, estuda, trabalha, se dedica e mesmo assim parece não sair do lugar? Isso cria uma confusão perigosa. Então esforço não adianta? Não. O problema não está no esforço. Está na direção do esforço. Muita gente trabalha duro, mas continua pensando do mesmo jeito de sempre. E pensamento antigo gera sempre o mesmo destino. Você pode mudar de emprego, de cidade, de relacionamento, mas se não mudar a identidade que opera por trás das decisões, tudo se repete com novos nomes. As pessoas tentam mudar a vida com atitude, sem antes mudar a permissão interna que dão a si mesmas. Elas querem crescer, mas ainda se veem como quem não merece, não pode, não consegue. O esforço luta, mas a identidade puxa para trás, e a identidade quase sempre vence, se ela não for atualizada conscientemente. Você não muda de vida, você muda de identidade. A vida só acompanha quem você acredita que é. Nada além disso. Se você se enxerga como alguém limitado, mesmo tentando crescer, você vai escolher caminhos pequenos. Se você se enxerga como alguém forte, mesmo estando fraco hoje, você vai escolher caminhos de força. A identidade não nasce do resultado, ela nasce da decisão repetida. Toda vez que você age como a versão que quer se tornar, mesmo sem sentir confiança, você atualiza quem você é. No começo a mente resiste, o corpo estranha, o ambiente testa, mas se você sustenta, a identidade antiga começa a perder autoridade e então algo muda em silêncio. Você para de pedir permissão para ser quem decidiu ser. Você não espera mais aprovação, não espera segurança perfeita, não espera cenário ideal. Toda mudança real precisa de um selo, um pacto silencioso que você faz consigo mesmo. Sem esse selo, a mente sempre tenta voltar para o conhecido, mesmo que o conhecido seja dor. O antigo padrão não volta pela força, ele volta pela distração. Você não perde o controle de repente, você perde o controle aos poucos, quando para de escolher conscientemente. O selo final é simples, uma decisão diária inegociável. Não é motivação, não é empolgação, é compromisso com quem você decidiu ser. Você não pergunta mais se está com vontade, você executa porque é quem você é agora. O mundo pode continuar igual, as pessoas podem duvidar, os resultados podem demorar, mas se sua decisão não mudar, nada mais te arrasta para trás. E então, um dia você percebe, você não retomou apenas o controle da sua vida, você retomou o respeito por si mesmo. Porque no fim, não é sobre vencer os outros, é sobre nunca mais perder para a antiga versão de você.